Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Maria Receita, eu sou a Ana Costa e hoje estou aqui para apresentar para vocês um produto muito legal, um produto de qualidade que é a linha de coco da Frescoco. Então hoje eu vou mostrar para vocês toda a linha de coco que a Frescoco dispõe no mercado, coco ralado, coco médio, coco fino, coco em flocos, que é o meu xodó, e hoje em especial estou aqui para falar para vocês de um lançamento da Frescoco que é o coco em fitas colorido. É um produto que nós não temos no mundo. Eu acabei de chegar da Europa e eu pude perceber quantas pessoas apreciam coco na Europa e lá nós não temos a diversidade de coco que nós temos aqui no Brasil. Então hoje eu vou mostrar para vocês como utilizar esse produto da Frescoco, que além de valorizar o seu produto, te traz muita qualidade. Bom, pessoal, e para completar essa linha de produtos maravilhosa que a Frescoco dispõe hoje no mercado, nós temos o coco fresco, que já é um campeão de vendas, onde nós temos a embalagem de meio quilo ou 250 gramas, que é um coco sem adição de açúcar, 100% natural, que faz todo diferença, todo diferencial na nossa receita. Então hoje, falando um pouco da Frescoco, a Frescoco é uma empresa que está no Brasil há 16 anos, sempre pensando na qualidade dos produtos, produtos sem conservantes, que isso é muito importante, para que garanta sabor e textura nas nossas receitas. E hoje eu vou fazer para vocês um bolo gelado bem diferente, bem gostoso, que eu tenho certeza que vai ser sucesso na casa de vocês e com os clientes de vocês. Vamos à receita? Ingredientes para o bolo gelado: massa de chocolate, 5 ovos grandes em temperatura ambiente, 1 xícara de chá de açúcar refinado, 3/4 de xícara de óleo de milho, meia xícara de chá de leite em temperatura ambiente, 1,5 xícara de chá de farinha de trigo, meia xícara de chá de cacau em pó e 1 colher de sopa de fermento em pó. Para o recheio: mousse de brigadeiro de abacaxi com coco, uma receita de brigadeiro branco. Depois de frio, iremos adicionar 100 gramas de coco em flocos Frescoco, meio sachê de gelatina incolor hidratado conforme as instruções da embalagem, 100 gramas de chantilly e 1 xícara de chá de abacaxi picado, cozido e sem o excesso de caldo. Para cobertura e decoração: ganache, 150 gramas de chocolate meio amargo e 200 gramas de creme de leite. E para decoração, 30 gramas de coco em fita Frescoco e 30 gramas de coco em flocos Frescoco. Bom, pessoal, então vamos começar preparando a massa do nosso bolo, que vai ser uma massa de chocolate. Então, para fazer essa massa é super simples, uma receita de liquidificador. Eu vou colocar aqui no nosso liquidificador os ovos inteiros, o açúcar refinado de preferência, o leite e o óleo. E aí nós vamos bater todos esses ingredientes por mais ou menos, gente, no mínimo 3 minutos, para que nós possamos incorporar ar nessa massa e esse nosso bolo fique bem fofinho. Então eu vou bater, daqui 3 minutinhos eu paro, passo essa mistura para um outro refratário e aí sim nós vamos entrar com os ingredientes secos. Então aqui não vai entrar farinha, o chocolate, vai entrar tudo manualmente, que é o próximo passo que nós vamos fazer. Então eu vou bater e na sequência eu volto para finalizar a massa com vocês. Bom, pessoal, então batemos, então é muito importante a gente bater no mínimo 3 minutos essa mistura. Aí aqui eu tenho num pote, num refratário, nós peneiramos tudo junto, cacau, a farinha de trigo e o fermento em pó. E agora eu vou adicionar a mistura que nós temos aqui. Sempre misturar com o auxílio de um fouet, porque o fouet continua incorporando ar na nossa massa. E aí eu vou homogeneizar. Aqui nessa massa, pessoal, o recheio vai ser coco com abacaxi, mas se de repente eu quiser mudar esse recheio, quero fazer um recheio só de coco, ou quero fazer um recheio com bastante chocolate, a gente pode colocar nessa massa castanhas. Então eu posso colocar aqui nozes, avelãs, 50 gramas de cada castanha, eu já enriqueço essa massa e já tenho um outro sabor de massa para um outro preparo de preferência. E aqui, gente, homogeneizou, não tem mistério. Eu vou pegar uma forma de furo central.
Essa forma que nós estamos usando é uma forma de 23 centímetros de diâmetro, que eu passei o desmoldante. Para quem não tem o desmoldante, vai passar a manteiga e depois farinha de trigo, para o bolo soltar direitinho. E agora eu vou colocar a nossa massa aqui. E vou levar o nosso bolo, nossa massa, para assar. Forno pré-aquecido, pessoal, 180 graus, que é uma temperatura, 180 a 200 graus, que é uma temperatura média. Em torno de mais ou menos 25 a 30 minutos, ou até eu fazer aquele teste. Eu gosto de ensinar aquele teste que eu vou apertar o bolo e ele tem que ter a textura de esponja, tem que estar bem macio. Chegou nessa textura, eu posso tirar o nosso produto do forno, sem precisar furar com um palito, para não perder o volume. De repente, se meu bolo ainda estiver um pouquinho cru, perder o volume da nossa massa. Então, vou colocar o restante da massa aqui. E vou levar a nossa massa para assar. Na sequência, pessoal, eu volto para que nós possamos preparar o recheio e já rechear esse nosso bolo, que vai ficar uma delícia. Bom, pessoal, então agora nós vamos preparar o recheio, que é a grande estrela da nossa receita, porque eu vou usar o coco em flocos da Frescoco, que na minha opinião é o melhor do mercado, é o meu xodó. Eu gosto muito de usar o coco em flocos, porque quando ele entra em contato com os ingredientes, ele hidrata e eu tenho o mesmo resultado de um coco fresco. Então ele é muito saboroso. Se você não conhece, na sua cidade, a Frescoco hoje conta com uma distribuição no Brasil todo. Então, se você ainda não usou, vai numa loja, pede para ter esse produto, porque com certeza vocês irão se apaixonar por esse coco. Então aqui o que eu tenho? Um brigadeiro branco. Essa receita de brigadeiro branco, pessoal, é uma receita super simples. Nós temos essa receita no nosso site, no Maria Receita. Lá eu mostro todos os pontos de brigadeiro. Então, se você tiver alguma dúvida quando vai fazer brigadeiro, aqui a gente precisa de um brigadeiro num ponto mole, que é o ponto de recheio. Então você vai entrar no nosso site, vai assistir esse vídeo de brigadeiro. A única coisa que vai mudar do brigadeiro que eu tenho no site para esse é que no brigadeiro do site eu tenho um chocolate na massa, e aqui a gente não usou chocolate. Então é aquela receita mesmo, sem a adição de cacau em pó. Vai nascer um brigadeiro branco, que é o que nós temos aqui, um brigadeiro que já está frio. O que eu vou adicionar aqui agora? O nosso queridinho, que é o coco em flocos. Esse coco não contém açúcar na composição, então isso também é bem interessante para que o nosso preparo não fique enjoativo. E aqui eu tenho o abacaxi. Esse abacaxi na receita a gente fala que precisa de um abacaxi cozido e sem excesso de caldo. O que seria isso? Eu vou cortar o abacaxi, tirar aquele miolinho mais durinho, vou cozinhar esse abacaxi sem água e sem açúcar. Então pico, coloco numa panela, fogo médio. Esse abacaxi vai começar a soltar bastante líquido, ele vai cozinhar no próprio caldo dele. Deixo ele cozinhar mais ou menos por uns 5 minutos, retiro do fogo, deixo ele numa peneira para ele sair totalmente esse excesso de líquido. E aí utilizo aqui na nossa receita. Então nada de açúcar e nada de água, para não tirar o sabor do nosso abacaxi. Então aqui eu misturo. E aí, gente, na receita nós temos a gelatina. Por que eu coloquei a gelatina? Isso é uma dica bem importante para vocês. Se porventura esse bolo precisar ficar em temperatura ambiente por mais de 2 horas, eu vou acrescentar a gelatina nesse recheio. Se porventura eu for fazer esse bolo na minha casa, ou eu vou entregar para o meu cliente e ele vai tirar esse bolo da geladeira próximo do momento de servir, eu não preciso colocar a gelatina. A gelatina, ela entra na situação se eu precisar deixar esse bolo exposto. Se ele não precisar ficar exposto por muito tempo, não tem necessidade de pôr a gelatina. Se eu fosse usar a gelatina, eu tenho ela aqui dissolvida para mostrar para vocês. Eu entraria com ela aqui agora. Então colocaria a gelatina aqui agora, mistura. E aí depois, no final, a gente entra com o chantilly. Então sempre que eu tenho uma receita que tem chantilly e gelatina na composição, a gelatina sempre entra primeiro, para quando eu entrar com o chantilly geladinho não formar os grumos. Então aqui agora, eu vou entrar com o chantilly, misturo, e eu tenho o recheio daquele nosso bolo. Então, essa receita, gente, de coco com abacaxi é clássico, é uma das receitas que mais a gente consegue comercializar, porque é uma combinação que as pessoas gostam muito. E aqui, gente, nada mais, nada menos
do que uma mousse de brigadeiro de abacaxi com coco. Então eu posso usar essa mousse em verrines, posso montar nos potinhos, eu posso usar essa mousse numa casquinha de chocolate, eu posso servir somente como uma mousse. Então é um recheio que eu vou ter várias utilizações e com certeza pela combinação de sabor e pela qualidade dos produtos que a gente tem aqui, é uma base de mousse que vocês irão usar para muitas coisas. Eu volto na sequência para que nós possamos rechear o nosso bolo, fazer a cobertura e em seguida já finalizar o nosso delicioso bolo gelado. Bom, pessoal, então aqui eu já tenho o nosso bolo assado, então é sempre importante, depois que eu tiro o meu bolo, deixo ele esfriar totalmente para tirar da forma, porque é uma massa muito fofa, para eu não quebrar o bolo. Então tirei da forma, vou deixar ele esfriar totalmente. O que eu vou fazer aqui agora? Olha, eu vou tirar, eu já cortei aqui, vou tirar o excesso de massa aqui do centro, então vou fazer um caminho aqui no nosso bolo. Então, cortei na borda, cortei aqui, próximo do miolo. E aí, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou tirar o bolo, os pedaços, vou fazer um caminho aqui dentro. E aí é muito legal, gente, porque essa receita, eu falo para as alunas que eu gosto de fazer, porque daqui vão nascer 2 sobremesas. Então, eu posso ter o bolo nesse formato, então olha lá, cavuca mesmo, para entrar bastante recheio. Sempre lembrando, gente, que eu tenho que deixar a paredinha, tanto no centro, quanto aqui na lateral, para que a gente consiga, na hora do corte, ter um produto bonito. Então, corta direitinho, meio que, vamos dizer, nivelando para o recheio aqui dentro ficar em quantidades iguais. E aí, o que a gente faz aqui, ó? Vou entrar com o recheio. Então, eu pego um pouco do nosso recheio e vou entrar com ele aqui, ó. Então é um bolo, gente, que de preferência eu vou servir geladinho, porque a massa é muito úmida e o próprio recheio vai trazer mais umidade ainda para esse nosso bolo. Então é um bolo que fica muito gostoso para ser servido como sobremesa. Se eu quero fazer uma fatia bem fininha, a gente pode colocar uma fatia desse bolo como se fosse uma base da sobremesa. Uma fatia bem fina desse bolo e uma bola de sorvete de coco ou uma bola de sorvete de creme. Combina muito bem. E aí eu vou rechear todo o nosso bolo. Fiz esse processo, vocês vão observar que sobrou bastante recheio aqui. E aí o que eu posso fazer? Nós não vamos usar toda essa massa para cobrir o nosso bolo, porque não cabe, né? Nós optamos por ter uma camada mais generosa de recheio. Então, o que eu vou fazer aqui agora, ó? Eu venho com os pedaços do bolo e vou encaixando, porque na hora de servir a gente vai virar esse bolo. Então, isso aqui vai ficar para baixo. Então, não precisa se preocupar muito com a estética aqui, porque a gente vai esconder. Na verdade, aqui é só mesmo para tampar. E aí esse restante de massa que vai sobrar aí, esse restante de recheio, você pode fazer as verrines. Então você vai esfarelar o bolo e vai montar nos potinhos. Então coloca uma camadinha de bolo, uma camada de creme, uma camadinha de bolo, uma camadinha de creme, e aí você tem verrines. Então você termina aproveitando esse recheio e essa massa que vai sobrar e desenvolve uma outra receita. Então olha lá, tá vendo? Ó, tampo só realmente para ter uma base. E aí eu vou levar isso para gelar por mais ou menos, gente, no freezer 30 minutinhos, eu já consigo desenformar. E aí nós vamos cobrir com ganache de chocolate e decorar com o nosso coco em fita maravilhoso, que vai dar um acabamento perfeito para essa sobremesa. Volto na sequência para que nós possamos finalizar o nosso bolo. Bom, pessoal, então vamos fazer a cobertura para finalizar a nossa sobremesa, que é super simples. O que eu tenho aqui? O chocolate, meio amargo de preferência, para nossa sobremesa não ficar muito doce, muito enjoativa. Eu vou entrar aqui com creme de leite. Esse creme de leite, gente, pode ser o creme de leite de lata, com soro, pode ser o de caixinha, não tem problema. E aí aqui eu só vou misturar, formando uma cobertura cremosa de chocolate. Se eu quiser, eu posso aromatizar essa cobertura também com o coco. Então, o que você pode fazer? Você pode dividir essa medida que eu coloquei de creme de leite, põe metade de creme de leite, metade de leite de coco. Aí você já consegue ter um ganache com mais sabor de coco, para quem gosta de bastante coco na receita. E aí, gente, eu tenho a nossa cobertura pronta.
que é o que vai finalizar a nossa receita, que é o que vai dar o contraste. Olha que beleza. Então eu vou reservar. E aí eu volto para que nós possamos finalizar a nossa receita. Bom, pessoal, então vamos finalizar a nossa sobremesa. O que eu fiz aqui? Só mudei o nosso prato, o nosso bolo de prato, para colocar aquela parte que nós fizemos todo o trabalho para baixo. Então, olha lá, ele ficou perfeitinho. Agora eu vou entrar com o nosso ganache. Então, entro aqui com a nossa cobertura. Ela é uma cobertura que ela vai ficar cremosa se eu deixar na geladeira, ela não vai ficar durinha, que é uma dúvida que as pessoas têm. Então ela vai ficar bem cremosa. Deixo ela escorrer aqui naturalmente. E aí, coloquei a cobertura. Eu vou finalizar com a nossa estrela, que é o coco da Frescoco. Então aqui, pessoal, eu gosto de polvilhar por baixo um pouco do flocos, só para dar um charme. Aqui, para mim, já estaria perfeito, já dá vontade de comer, só que eu quero deixar melhor ainda esse produto. Então, olha lá, eu vou usar o nosso coco em fita, colorido, para dar cor, para dar vida. Eu gosto sempre de ressaltar que esse produto, ele é um produto decorativo. Então, a quantidade que a gente vai usar na nossa receita é pequena, é em torno de 15 a 20 gramas no máximo, não mais que isso. Por quê? O apelo desse produto é realmente esse aqui, ó, impressionar. Então, eu posso mesclar com um pouco do branco. E aí eu tenho uma sobremesa fácil de preparar. Eu tenho certeza que se você ama coco como eu adoro tudo que vai coco, você vai fazer essa receita ainda hoje, porque aqui a gente não tem nada de difícil e é uma receita que fica muito saborosa. A ideia da Frescoco, pessoal, é trazer justamente qualidade e agregar principalmente apresentação aos nossos produtos. Como diz o Silvio, nosso amigo da Frescoco, tudo que é de coco, tudo que tem de melhor de coco é com a Frescoco. E eu assino embaixo porque realmente é um produto muito bacana. Para vocês conhecerem toda a linha de produto da Frescoco, acessem o site www.frescoco.com.br. Temos os cursos de culinária em São Paulo, então entra lá que tem a programação de cursos com as culinaristas em várias lojas, para que vocês conheçam ainda mais essa maravilhosa linha de cocos da Frescoco. Bom, pessoal, então essa foi a nossa sugestão, esse bolo gelado delicioso, que eu quis mostrar para vocês a utilização do lançamento da Frescoco, que são os cocos em fita. Hoje nós temos 4 cores, então como eu usei na nossa receita o amarelo, e nós temos ainda o rosa, o verde e o azul. E o mais importante, nós temos também o branco, que as pessoas usam muito, e eu tenho 2 tipos. Eu tenho esse todo branco que nós usamos e tenho ele com a borda também, com a casquinha do coco. Então é uma ideia bem legal. Eu acho que nós precisamos valorizar o nosso produto e a Frescoco tá aí, trazendo pra gente todos esses produtos maravilhosos que valorizam o nosso produto e, como eu sempre falo, qualidade sempre em primeiro lugar. Um produto que não tem conservantes, um produto que não tem adição de açúcar, que isso favorece muito no preparo das nossas receitas. Espero que vocês tenham gostado e continue conosco aqui no Maria Receita, em parceria com a Frescoco, com receitas deliciosas.